Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dica do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a DS9, mais especificamente ao 18º episódio da segunda temporada, intitulado Perdas e Ganhos. Gente, esse é um episódio muito bom, tá? A gente vai ter aí uma querela política, né? Sempre lembrando, né, que DS9 é o episódio, é a série mais politizada, né, da franquia de Jornada nas Estrelas, né? Que a gente tem vários episódios que você tem abordagens de ordens políticas, né? E esse é mais um deles, né? Vai ser um episódio que vai trabalhar um pouco o personagem do Quark e vai ser um episódio que vai ter uma coisa muito boa, que é o Garak, né? O Garak é sensacional e sempre vale a pena a gente ter esse personagem aí. Mas vamos falar do plot um pouquinho para a gente poder entender o que acontece nesse episódio. Uma nave cardassiana chega à estação, né? Completamente avariada, ela não responde às frequências de saudação da estação, né? O Cisco manda prender um raio trator nela e botar ela no anel de atracação, porque ela está muito avariada, né? E quando ele vai conversar com os cardassianos que estão dentro, você tem 3 cardassianos, uma mulher, né? Um rapaz e uma moça, né? Essa mulher é a professora Lang, né? Que é uma professora de ética política, né? E os dois jovens, né? O rapaz e a moça são os 2 alunos dela, na verdade, né? E aí ela está falando, né? Que a nave dela sofreu, vamos dizer assim, num campo de asteroides e está com defeito e ela precisa ir embora o mais rápido possível, porque eles são cardassianos, que eles não querem ficar numa estação bajoriana, porque eles são cardassianos, coisa e tal. Aí eles vão, o que acontece? No caso, o que acontece? O Quark, né, tá conversando com o Odo, né? O Odo tá lá achincalhando o Quark, porque o Quark comprou uma camuflagem às escondidas, né, para poder revender, uma coisa que é totalmente ilegal, né, em Bajor, coisa e tal, né. Só que aí quando o Quark vê, né, a professora Lang e seus 2 alunos, ele fica louco, porque a professora Lang é uma antiga paixão deles. Então vocês imaginam, né, um Ferengue pegando uma cardassiana, a gracinha que devia ser o negócio, né. Mas a mulher não gosta muito dele, dá um tapão na cara dele, né, que ele deve ter feito besteiras no passado, coisa e tal, né. E aí aos poucos a gente vai tentando entender o que está acontecendo, né? Eles foram namorados, né? Vamos dizer assim, antes mesmo do Odo chegar à estação, durante a ocupação de Bajor, né? Ela gostava do Quark, porque o Quark, inclusive, né, você vê uma coisa boazinha do Quark, da vida pregressa do Quark, que ele entregou comida para bajorianos necessitados durante a guerra, né, mas ela que trabalhava no serviço de informações cardassiano, ela acabou tomando uma volta do Quark, que fez o Quark roubar, inclusive, o serviço de informações cardassiano, coisa e tal, né, e ela ficou meio revoltada da vida com isso, né, e você tem toda essa história aí acontecendo, né, e aí quando o O'Brien começa a consertar a nave, ele percebe que a nave dela não está, vamos dizer assim, dessa professora, ela não foi avariada por um campo de asteroides, mas sim por disruptores cardassianos, né? Aí o Cisco vai querer saber disso, né? E aí ela abre o jogo, ela fala, são disruptores cardassianos mesmo, né? Eu sou uma professora de ética política cardassiana, eles são meus alunos, né? Eles fazem parte de um movimento que está querendo, né, que Cardassia deixe de ser um governo militar para ser um governo civil. Nós estamos sendo perseguidos pelo governo, a gente precisa sair daqui o mais rápido possível, né? O grande detalhe é que o Garak viu as duas, né? Viu a professora, né, e esses irmãos, esses alunos cardassianos aí, perdão, né, no caso, né? E aí o Garak vai, né, entregar isso, né, para Cardassia, né, no caso, né? Uma nave cardassiana armada vai ficar em frente à estação, né? O Garak vai chamar o Cisco, né, vai falar com o Cisco, né, que seria legal entregar esses terroristas, coisa e tal, e o Cisco chega e fala, né, mas eles não fizeram nada aqui, entendeu? E se essa nave cardassiana começar a atacar, né, a estação vai contra-atacar. Então você fala isso lá pro comando central de Cardassia, que eu não vou entregar ninguém de jeito maneira, né, no caso, né. Mas aí depois o que acontece? O Garak, ele acaba sugerindo para o comando central cardassiano uma troca de prisioneiros, trocar 6 prisioneiros bajorianos pelos 3, né? Vamos dizer assim, dissidentes, né? Isso significaria que os 3 iam morrer, né? Então o Garak está sendo bem ruinzinho aí nessa história, né? O Cisco fica revoltado com isso, né?
o nosso Quark, que era apaixonadíssimo por ela, né, fica louco também, né, no caso, né, e aí o Quark, o que, que ele vai fazer? Ele vai oferecer, né, para esses estudantes cardassianos, ele vai oferecer a camuflagem dele para eles poderem fugir, desde que, né, a professora ficasse com ele, né. Aí vai rolar um love lá entre os dois, um romance, você vai ver uma Cardassiana e um Ferenc se beijando, a Cardassiana prometendo, o Ferenc insistindo para ficar com ela, que não sei o que, ela dizendo que vai ficar e que vai mandar os dois embora, coisa e tal, e vai rolar uma parada assim muito louca, né. E aí o nosso Quark depois vai acabar tendo que prender, né, o nosso Quark não, o Odo vai acabar tendo que prender os três por causa da troca de prisioneiros, né? E aí o Quark vai lá pedir de joelhos ao Odo, né? Coisa tal, que solte eles, que não sei o que. Aí o Odo chega e fala assim, olha só, o Sisko não está muito afim de manter esse povo preso não, entendeu? Eu vi a ficha deles, entendeu? Eles não fizeram nada de errados para serem condenados à morte, a gente vai soltar eles. Você está implorando aí, mas eu não estou fazendo isso por você não, eu estou fazendo isso por justiça, coisa e tal. E aí, né, ele acaba soltando, o Odo acaba soltando os três, né, e na hora que os três estão indo, né, para o anel de atracação, né, o nosso Garak aparece, né, armado, né, para poder, vamos dizer assim, matar os três. Por quê? Porque o Gul Toran, que é o general, né, que estava lá na nave cardassiana, ele chega pro Garak e fala, ó, você fez um monte de coisa aí, né, você falou para o Comando Central Cardassiano que eles estavam aqui, você deu essa ideia da troca de prisioneiros, agora se você matar os três, a gente perdoa você e você pode voltar para Cardassia, né? Aí na hora que o Garak está rendendo os três lá, né, o Gul Toran aparece, né, e ele fala assim, eu tô vindo aqui só para garantir que você vai fazer o seu serviço, né, toma a arma do Garak, né, e fala assim, você acha realmente que você iria ser perdoado se você matasse os três, fizesse esse servicinho aí? Aí o Garak percebe que não vai ter o que ele queria, né, o que o Garak faz? Ele pulveriza o Gul Toran, né, no caso, e fala, vocês podem ir embora, né. Aí os estudantes lá vão embora, entendeu? Parece que a mulher vai ficar com o Quark, né? Parece que a professora vai ficar com o Quark, que ela tinha prometido ficar com o Quark em troca da camuflagem, coisa e tal, não sei o que. Mas no final das contas ela fala, é muito perigoso eu ficar aqui, é muito perigoso você ficar aqui, entendeu? É muito ruim você ficar aqui, é muito perigoso eu ficar aqui, vai ser perigoso para você, se você for comigo vai ser perigoso para você também. Quando o governo cardassiano não for mais militar, eles estiverem numa democracia, entendeu? Eu volto para você, não sei o que, ele, pô, vou ter que esperar tudo isso, né? Mas vai valer a pena. Aí você vê aquele beijo apaixonado de novo, e eles se despedem, né? Eles se despedem, coisa e tal, né? E aí o Quark chega e fala assim, né? O Garak chega pro Quark e pergunta assim, por que você deixou ela aí? Ela, porque eu a amo, coisa e tal, né? E aí o Quark, mas por que você pulverizou o Gul Toran? Porque eu amo Cardassia, né? O amor é o Garak que fala daquela forma cínica, né? O amor é uma coisa difícil de se entender. E acaba o episódio. Então esse episódio ele é interessante, né? Ele vai realmente mostrar essa coisa aí de grupos, né, dissidentes, né, que lutam contra ditaduras militares, né, e tentam instituir governos civis, né. Isso é um assunto que a gente vê demais na vida real, né, demais por aí, né, em vários lugares, né, inclusive em lugares muito próximos de nós, inclusive, né. Então é interessante ver como essa coisa foi trabalhada aí em Deep Space Nine, né. Você botou essa história pregressa do Quark com essa professora, né, esse romance entre os dois, né, o Quark apaixonado, Quark in Love, né. Mas foi interessante também mostrar que o Quark ele deu comida para bajorianos necessitados na época da ocupação. Então você vê essa vida pregressa do Quark aí sendo falada, foi muito bacana, né, você ver essas coisas sendo trabalhadas, né, e principalmente o Garak, né, que o Garak é aquele negócio, né, não dá para você reproduzir aqui
todas as falas dele, né? Não dá para você reproduzir no texto, né, que eu boto lá na Batata Espacial todas as falas, isso daí só vendo o episódio mesmo, porque é uma combinação de falas muito bem escritas com a interpretação do Andrew Robinson, que é muito boa, entendeu? E esse tipo de coisa é um espetáculo à parte que a gente vê em Deep Space Nine, né? Em DS9, né? Que é essa interpretação do Garak. Todo episódio que o Garak aparece sempre é um episódio muito bom. É muito impressionante você perceber isso, né? É impressionante ver como esse personagem ele foi muito bem construído, como ele é um achado. Talvez um dos melhores personagens de toda a franquia de Jornada nas Estrelas, né? Deep Space Nine ele realmente está ali entre os melhores personagens, né? E eu me atrevo a dizer isso. Ele pode, talvez ele seja um dos melhores personagens de toda a franquia de Jornada nas Estrelas, incluindo Thor, se você botar tudo aí, né? Que ele é um personagem muito bem desenvolvido, muito bem escrito, e vale sempre muito a pena você ver essa interpretação do Andrew Robinson que ele fez do Garak no caso, tá certo? Então vou ficando por aqui, tá? Desejando a vida longa e próspera de sempre. Esse texto está na Batata Espacial, como sempre vai estar todos os outros, assim como todos os outros, tá? E não deixe de se inscrever no canal do Diário do Capitão, curtir, compartilhar, comentar, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.